Um dia da caça, outro dia do caçador. Dessa vez quem teve que fugir e se esconder foi a própria Elizabeth Kane, depois que o Townsend ficou sabendo do segredo que a gente quer saber desde a primeira temporada. E para isso ele contratou o Protean, ou Proteus em português, que é um assassino muito habilidoso que usa a identidade de pessoas recém-mortas para não ser identificado e conseguir ficar fora do radar da polícia. Então, por favor, coloquem mais um episódio bom aqui na conta dessa temporada porque foi muito foda. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série, esse canal que é o que mais fala, talvez o único que fale de The Blacklist aqui no Brasil. Eu sou o Luke, muito prazer se você está chegando aqui pela primeira vez. E como sempre eu quero começar dando 3 recadinhos muito importantes, então não pule essa parte. Eu sei que de vez em quando vocês pulam porque os recados são repetitivos, mas dessa vez é muito importante que você não pule. Primeiro recado, aquele de sempre, ainda não tem data para chegar no Brasil, nem pela EXN e nem na Netflix. Segundo recado, também aquele padrão, vai ter spoiler sobre o episódio 18, porque é desse episódio que a gente vai falar agora. E o terceiro recado que é muito importante aqui, que eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu sempre posto os vídeos aqui de The Blacklist nas quartas-feiras. Vocês já estão acostumados disso desde o ano passado, do final do ano passado, certo? Só que pra quem me acompanha nos outros vídeos também aqui no canal, além de The Blacklist, sabe que todo início de mês, toda primeira segunda-feira, ou primeira quarta, ou primeira sexta, eu posto um vídeo com as novidades das séries que estão chegando naquele determinado mês. E o mês de junho, o primeiro dia de postagem de vídeo, cai numa quarta-feira, que é na semana que vem, no dia 2. Então eu não vou conseguir postar os 2 vídeos no mesmo dia. E eu também não posso adiar o vídeo do início do mês, porque aí já vai estar lá pro dia 4, né, vai quase no meio do mês, e aí já não vai fazer mais tanto sentido. Então na semana que vem, o vídeo sobre o episódio 19 de The Blacklist vai sair na sexta-feira. Eu sei, calma, não chora, vai sair, não precisa se preocupar, vai sair. Vai demorar 2 dias a mais, mas vai sair, tá bom? Não se preocupem. O bom é que vai dar mais tempo de vocês assistirem o episódio para depois vir aqui assistir o vídeo. Olha só, então acaba sendo uma coisa boa também. E na semana seguinte, quando for falar do episódio número 20, aí volta a ser as quartas-feiras normalmente. Fechou então, né? Entenderam? Então agora já se inscreve, já deixa seu like e vamos começar a falar do episódio 18, que começou com a Elizabeth Kane, né, reunindo toda a equipe dela, as pessoas que sobraram pelo menos, porque o Hulk morreu no episódio passado, reuniu as pessoas que sobraram pra conseguir proteger eles, o que acabou dando totalmente ao contrário o resultado, porque todos morreram justamente porque estavam reunidos junto com ela. O Proteus encontrou todo mundo ali e ela deu a sorte que estava longe, mas eles 3 acabaram morrendo, que vamos combinar aqui, eu não sei vocês, mas eu tenho zero simpatia por essa equipe da Elizabeth Kane, então não é que eu fiquei feliz, mas eu também não fiquei triste com a morte desses personagens, desculpa. Eu não sei se vocês sentiram um pouco mais simpatia, putz, não devia ter morrido, mas eu meio que caguei. Agora, aos defensores da Elizabeth Kane, não é possível que vocês vão falar, vai continuar falando agora, mesmo depois desse episódio, que essas mortes também são culpa do Reddington. Não, né, gente? Muito pelo contrário, são culpa da Elizabeth Kane, agora não tem pra onde você, não tem como vocês defenderem. Essas 3 mortes e da irmã dela, da Jennifer também, são culpa da Elizabeth Kane, sim, porque o Reddington falou pra ela deixar esse segredo quieto, e agora o Townsend descobriu o segredo que o Reddington tá a todo custo tentando manter enterrado, e aí diz que o segredo foi à tona, e por isso que essas pessoas morreram, porque a Elizabeth Kane continuou indo atrás, porque a FBI continuou indo atrás. Se tem alguém que não tem culpa dessas mortes dessa vez, é o Raymond Reddington, que tentou evitar já tem algum tempo. E a Elizabeth Kane só não morreu porque teve sorte. Ela é boa, ela é muito boa no que faz, isso eu concordo, não tem como negar. Mas dessa vez ela só sobreviveu por sorte, que o celular dela tava sem sinal, e ela foi lá pro telhado pra conseguir falar com a filha dela, com a Mr. French e tal, com a Mrs. French, né, a senhora French e tal, e por isso que ela acabou sobrevivendo, mas beleza também, né, até os maiores do mundo às vezes precisa contar com um pouquinho de sorte. Enquanto isso, o Proteus continuou seguindo ela lá com todas as pistas a todo custo, indo atrás da Agnes, indo atrás da Jennifer, e o cara é tão foda que ele desligou o telefone na cara do Townsend. Isso eu achei maravilhoso, mano, porque quando você é muito bom, não tem dinheiro que te controle. Eu sou o melhor, você pagou pra fazer o trampo e eu vou fazer o trampo e para de me acelerar, e foi e desligou. Abusado ele, né? Porém, um pouco mais pra frente no episódio, ele ficou cara a cara com a Elizabeth Kane, com a Jennifer no carro, deu 2 tiros e errou os 2. Acabou acertando a Jennifer, em vez de acertar a Elizabeth Kane, que é quem ele deveria ter matado. Então talvez ele não seja tão bom assim quanto parecia que ele era, né? Ele é bom em rastrear as pessoas, mas pra matar ele tem uma certa dificuldade. E no finalzinho ele acabou morrendo, o que pra mim foi meio que de propósito, porque não é possível que ele imaginou que ia puxar a arma da Kim, matar a Kim, matar um monte de agente do FBI ali armado na frente dele e ia conseguir sair dali ileso. Então acho que ele fez aquele movimento brusco justamente pra ser morto ali naquela hora, porque pra ele seria melhor do que
que ser preso e passar por as coisas que ele teria que passar. Então acho que ele fez isso de propósito sim. E do outro lado ali da narrativa da história, tivemos o Raymond Reddington correndo pelas beiradas ali para conseguir a identidade do Proteus naquele momento, nesse episódio, porque ele pegou a identidade de um morto lá e precisava descobrir qual que era o nome que ele estava usando, e aí agora ele conseguiu a ajuda da Paula mais uma vez, que acaba sendo uma homenagem pro Jelly Bean, né, de novo, porque esse negócio de rastreio meio que acabou ficando na família, né? Dá pra ver o quanto o Reddington sofre sem essa pessoa especialista em buscar as outras pessoas pra ele. Mas a Paula, apesar de não ser tão inteligente de repente quanto o Jelly Bean, ou não ter tantos acessos quanto ele tinha, porque ela só trabalha ali pra uma companhia telefônica, se bem que deve ter uma cota de acesso também. Mas apesar de não ter tudo isso, de não saber tudo que o Reddington realmente faz, ela é bem criativa na hora de precisar de alguma coisa que o Reddington tá pedindo pra ela. E ela mostrou nesse episódio, juntando toda uma galera de idosos ali no dia do bingo deles, pra fazer o negócio funcionar, falando que o Reddington era um padre e que precisava achar o diácono sujo que roubou dinheiro. E eles começaram a ir atrás e conseguiram o nome do cara, o que acabou ajudando o FBI a identificar a pessoa e deu todo esse negócio para conseguir salvar a vida da Elizabeth Kim. Então no fim das contas acabou dando certo. A Paula ela tem toda uma criatividade ali que vai ajudar muito o Reddington daqui para frente e acaba servindo como uma homenagem pro Jelly Bean também. Daqui até o final da série, provavelmente. E aí, no fim do episódio, chegou o dia. Chegou o dia da Elizabeth Kim ser presa por tudo que ela já fez até agora, pelas mortes que ela causou diretamente ou indiretamente. Vai ter que responder por alguns crimes. E aí, chegou um momento muito crucial, porque o Harold prendeu ela, né, não ia deixar ela escapar, e o Raymond Reddington ligou, falou pra liberar ela, falando ali um negócio muito forte, que ela não tem mais volta, que ela não vai voltar a ser uma agente do FBI, não tem como ela ser reintegrada, e que ela também não vai ser mais uma cidadã comum. Ela é uma criminosa e ponto, e agora ela só tem uma chance de realmente ter uma vida no mundo dele, que não é algo que ele queria pra ela, mas que aconteceu e que essa é a realidade dela agora. E aí que eu queria saber de vocês agora, o que vocês acham dessa fala do Reddington? Será que ele foi muito forte, foi muito firme nisso, pegou muito pesado? Eu concordo com ele em partes. Eu acho que realmente não tem mais clima pra ela voltar pro FBI, porque ela cometeu muitos crimes, não faz nem sentido ela do nada voltar a ser uma agente do FBI, acho que não tem como. Agora, cidadã, será que não tem como mesmo? Eu acho que teria, só que com uma pequena condição. Se tudo fosse esclarecido, se o Reddington não necessariamente morresse, mas saísse do caminho dela e todas essas coisas se esclarecessem, tudo ficasse resolvido, ela ia viver uma vida com a Agnes, provavelmente procuraria uma outra profissão, se envolveria com alguém. Eu acho que ela conseguiria ser uma cidadã trabalhando em uma outra coisa, reintegrada, teria que cumprir, acho que um tempinho de cadeia, sim, por todos os crimes que ela cometeu, para ter um senso de justiça ali. Só que o problema é que para ela sentir essa resolução dentro dela, né, para ter esse encerramento em toda essa história, ela vai ter que descobrir a verdade, porque ela não vai sossegar enquanto ela não descobrir tudo isso. E o Reddington sabe da verdade, e todo mundo que descobre a verdade fica muito perturbado da cabeça e dá uma virada de chave muito grande. Então talvez o Reddington, sabendo a verdade, ele sabe que quando a Elizabeth Kim também descobrir, ela não vai ficar muito bem da cabeça e não vai ter como ela ser uma cidadã comum. Logo, talvez ele também tenha um quê de razão ali no que ele falou. Isso não tem como a gente saber, porque a gente não sabe qual que é esse segredo, a gente especula que ele é a Catarina, ele é o verdadeiro Reddington, ele é o N13, tem o arquivo Sikorsky, a Elizabeth Kim tem uns arquivos na cabeça, ela não é o N13, gente, repito aqui pra vocês, o N13 tá ativo desde quando ela tinha 5 anos, não tem como ela ser. Ela pode ter pegado o lugar, mas ela não é o N13 original, tá? Não esqueçam disso, tirem isso da sua cabeça. Mas aí tem todas as teorias, mas confirmação a gente não tem nenhuma, então não tem como a gente saber, o que nos resta é especular. Mas eu quero saber de você agora, essa fica a pergunta aqui no final do vídeo pra eu saber quem tá assistindo os vídeos até o final. Deixa aqui nos comentários agora, o que você acha? Será que a Elizabeth Kim pode voltar a ser uma agente da FBI? Ou ao menos ser reintegrada na sociedade como uma cidadã americana? Ou não, ela realmente se tornou uma criminosa e atravessou uma linha de que ela nunca mais vai se recuperar? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Não esquece de sair do vídeo e clicar aqui nessa bolinha para se inscrever. Se você ainda não é inscrito aqui, você tá me tirando, porque eu tô fazendo vídeo toda semana para vocês, então se inscreve aqui. Vem assistir outros vídeos que eu vou deixar aqui, ó. Aqui em cima tem a playlist com vários outros vídeos de The Blacklist, com os episódios que eu analisei, com várias outras teorias também, tá tudo aqui em cima. E não esqueçam que semana que vem o vídeo vai sair na sexta-feira, no mesmo horário, às 6 horas da tarde. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!